Descubra por que Hebreus 11 é o capítulo sagrado que revela a fé transformadora do plano divino. No terceiro ano de Joaquim, o Senhor chamou um homem em Ur dos Caldeus, cujas raízes estavam entre ídolos e deuses que não viam nem ouviam. Abrão, como era conhecido, sentiu em seu íntimo uma voz poderosa que o convocava a deixar sua terra, sua parentela e ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Mal sabia ele que este chamado iniciaria uma trajetória de fé que ecoaria por gerações. Em uma cultura onde o politeísmo era norma, Abrão ousou crer no único Deus verdadeiro, mostrando que um coração disposto pode ser um instrumento nas mãos do Criador. À medida que o sol se punha e as estrelas brilhavam, Abrão olhava para o céu vasto, sentindo em cada estrela uma promessa de Deus: eu farei de você uma grande nação. Sem hesitar e sem saber a direção exata, ele partiu com Sara, sua esposa, em uma jornada que exigiria não apenas coragem, mas uma fé inabalável. Os desertos da Mesopotâmia se tornaram o cenário para o desenvolvimento de uma confiança que não se abalaria diante das provas. E as provações vieram. Abrão enfrentou a fome na terra prometida, a separação de Ló e a dúvida sobre a promessa de um herdeiro. Em cada dificuldade, ele se voltou para Yahvé, o Deus que prometeu, e assim sua fé não vacilou. Quando deram as boas-vindas a Isaque, o filho da promessa, suas esperanças se renovaram, lembrando a todos nós que as promessas de Deus muitas vezes florescem na terra árida da dúvida. Avançamos na história e encontramos José, descendente de Abrão, que se viu lançado nas trevas da traição. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele poderia ter perdido a fé. No entanto, mesmo na prisão, sua confiança em Deus permaneceu firme. O Senhor estava com ele em meio ao desespero. A luz da fé de José resplandeceu, e ao interpretar sonhos no cárcere, ele se tornou instrumento da providência divina, provando que as correntes da escuridão não podem aprisionar a luz da esperança. A jornada de sua dolorosa queda o levou ao trono do Egito, um testemunho poderoso do redenção divina. Depois, vemos Moisés, levantando-se entre o povo oprimido de Israel. Mesmo sendo príncipe do Egito, teve um chamado indiscutível e escolheu enfrentar a opressão. Sua coragem ao se identificar com os hebreus gerou um clamor que o levou a confrontar o faraó. O êxodo, a travessia do Mar Vermelho, tornou-se um marco de fé que não só libertou um povo, mas também revelou o poder soberano do Senhor, transformando o desespero em libertação. Essas histórias de Abraão, José e Moisés formam um mosaico de fé que nos ensina que a esperança não se baseia nas circunstâncias, mas nas promessas eternas de Deus. Enquanto olhavam para a terra prometida, cada um, à sua maneira, compreendeu que as posses terrenas eram temporárias e que a verdadeira herança residia nas promessas divinas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. E assim, ecoa a verdade, e todos estes morreram na fé, sem receber as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas. O que será necessário realizar em nós a fé que supera a visão humana? O mistério do plano divino se desdobra, e somos convidados a buscar a continuação desse propósito em nossas próprias vidas, à medida que a jornada prossegue. Ainda ressoava a esperança nas palavras ditas ao povo de Israel sobre a terra da promessa, e a história não parava por aí. Agora, um novo personagem iria entrar em cena, em um contexto onde muitos duvidavam e outros se voltavam para seus próprios caminhos. No planalto do Sinai, o Senhor revelou suas intenções a Moisés, que, cansado e angustiado devido aos constantes lamentos do povo, buscava conselho na montanha sagrada. Eis que eu faço uma aliança com o povo de Israel, e os farei como um povo para mim, disse o Senhor. Moisés, em seu coração, sentia a pressão de guiar aqueles que se afligiam. A resposta divina foi clara: eu sou o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não só libertou Israel, mas também desejava que o povo se tornasse luz entre as nações, um testemunho de sua fidelidade.
Enquanto Moisés descia com as tábuas da lei, um clamor de medo e confusão subia entre os hebreus. Na falta de orientação, eles construíram um bezerro de ouro, um ídolo em forma de adoração que refletia sua falta de fé. A ira de Deus se acendeu, e Moisés, no auge de sua compaixão, desafiou a ira divina em um ato de intercessão. Ele clamou: Senhor, perdoa este povo, ou risca-me do livro que escreveu. A misericórdia triunfou sobre o julgamento, e o Senhor respondeu: Aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Moisés, já angustiado, compreendeu que a trajetória de fé e obediência não seria fácil. Ao reafirmar a aliança, ele recordou ao povo as promessas e advertiu sobre as consequências da desobediência. Assim, o Senhor é Deus, fiel e justo, e quando ele faz uma promessa, nunca falha. Porém, se abandonardes o caminho, a tristeza vos alcançará, e a terra que prometi não será vossa. Os anos se passaram com suas tribulações e vitórias, e cada geração testemunhava a fidelidade de Deus, mesmo nas dificuldades. Chegou o tempo de Josué, que assumiria o comando sobre Israel. No planejado confronto com Jericó, a cidade fortificada, as ordens divinas foram incomuns: marchar em silêncio, cercar a cidade, ao 7º dia, gritar: Eu entregarei Jericó em vossas mãos, confirmou o Senhor a Josué. A fé de Josué não era apenas em palavras, mas em ações, à medida que liderava o povo a obedecer, mesmo quando a lógica pareceu distante. Quando as muralhas finalmente caíram, a vitória não foi apenas uma conquista militar, mas uma afirmação do poder do Deus que sempre acompanharia seu povo. Contudo, nem todos os desafios haviam sido superados. Entre eles estava Acã, que, por um momento de fraqueza, cedeu à tentação e escondeu tesouros amaldiçoados, trazendo discórdia sobre Israel. O Senhor, que é um Deus de justiça, revelou sua transgressão. A derrota em Ai seria um alerta. Através desse ato, a lealdade e a obediência a Deus eram reafirmadas como essenciais. A jornada do povo, repleta de triunfos e quedas, refletia a profunda necessidade de confiar no plano divino. Cada passo em direção à terra prometida estava entrelaçado com a fé que não se viu esmorecer. E assim, a narrativa continuava a revelar o Senhor que guiava, dava esperança e alerta, cultivando a certeza que, mesmo nas provações, a fidelidade dele nunca falharia. Enquanto o povo avançava, surgiu uma nova questão: o que aconteceria com aqueles que continuassem a desviar-se? O que significava ser realmente apartado para Deus? O plano soberano de Deus, que ainda restava se desvelar, convidava todos a aprofundar-se na verdadeira conformidade à sua vontade. O desdobrar desse mistério moldaria os acontecimentos futuros, revelando a inevitável resposta à intercessão divina. E sucedeu que, após a queda das muralhas de Jericó, Israel avançou em sua jornada, movendo-se com confiança, mas também cercados por desafios que não cessavam. Josué, agora à frente das tribos, buscava a direção do Senhor em cada passo, consciente de que a verdadeira vitória não vinha apenas de armas e estratégia, mas da fidelidade à vontade divina. Enquanto acampavam nas planícies de Gilgal, as tribos celebraram a Páscoa, relembrando a libertação do Egito e a aliança estabelecida por Deus. O Senhor disse a Josué: Hoje removi de sobre vós o opróbrio do Egito, por isso, o nome daquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. Josué 5:9. Nessa restauração espiritual, o povo sentiu o vigor nascer em seus corações, uma nova determinação para avançar na terra prometida. Porém, à medida que se preparavam para entrar em novas batalhas, misteriosas palavras de temor começaram a circular entre as tribos. Um relato inquietante chegou a Josué: Os reis dos amorreus e dos cananeus ouvem da nossa passagem e temem, pois sabemos que o Senhor nosso Deus conosco é. Josué 9:1-2. Aquela era a hora de se firmar na fé e não se deixar levar pelo pavor diante dos inimigos. Foi nesse contexto que um grupo de embaixadores de Gibeon, disfarçados de viajantes fatigados, se aproximou do acampamento de Israel. Eles trouxeram pão velho, odres rasgados e a história de que haviam vindo de uma terra distante. Fizemos um pacto contigo, disseram. Não se deixe enganar pela aparência, somos de longe, e sabemos que o Senhor vos deu esta terra. Josué 9:8-10. Josué, porém, desconfiado, não consultou o Senhor, e nesse momento de omissão,
concordou em fazer um pacto com aqueles que não eram do povo de Deus. Essa aliança traria consequências profundas e inesperadas, pois as ímpias nações que habitavam Canaã seriam, a partir dali, uma espinha na carne de Israel, conforme o próprio Deus lhes havia alertado. Assim, Israel prosseguiu, sem compreender que cada escolha tem um peso. Um coração dividido não poderia ser confiável, e a falta de discernimento levaria o povo a compromissos que afastariam da aliança vibrantemente proclamada. Era um dilema espiritual que ecoava ao longo da história antiga. Como poderia o povo chamado para ser luz se fechava para a luz da verdade? Enquanto as tribos se preparavam para seus novos desafios, a presença do Senhor se tornava um eco sutil, lembrando a necessidade de um coração totalmente dedicado a Ele. O Senhor requer de vós que andeis em santidade, sussurrava o vento que passava nas folhas dos arbustos. A intercessão de Moisés ainda pairava sobre eles, colocando-os diante da escolha, seguir o caminho da aliança ou se afastar, novamente, em busca de ídolos que nada podiam oferecer. Os eventos em Gibeão levariam a um confronto mais profundo entre Israel e os reinos vizinhos, e as batalhas futuras se tornariam uma luta não apenas contra homens, mas contra o próprio desvio da verdade. O Senhor iria pôr à prova a fé de Israel, e com isso, esperava lavá-los da iniquidade e restaurar o fervor de sua confiança no plano divino. O céu se recobria de nuvens, um presságio do que estava por vir. Conflitos se aproximavam, e uma pergunta pendia no ar: como um povo escolhido poderia contornar os erros de sua própria alma e ainda ser chamado para brilhar? O plano soberano de Deus preparava uma revelação maior, uma esperança de restauração e graça mesmo nas situações mais sombrias. Em cada chave que se virava, havia um convite divino: fechai a porta para o erro, e abraei para a luz da verdade, porque o caminho do Senhor é de transformação. A jornada continuava, e a cada passo, estavam mais próximos daquele dia em que a intervenção divina se tornaria clara, revelando ainda mais do propósito eterno do Senhor que não falha. E sucedeu que, após o pacto realizado com os gibeonitas, a notícia se espalhou rapidamente entre as tribos de Israel. O povo estava dividido. Alguns viam o acordo como uma prudente estratégia para lidar com as ameaças de Canaã, enquanto outros sentiam um peso no coração, questionando a sabedoria da decisão. Josué, sentindo a inquietação do acampamento, procurou reunir os líderes das tribos junto a ele, buscando um caminho de unidade em meio à confusão. Se temos em nós o Senhor, por que temê-los? Gritou um dos líderes, levantando seu punho em determinação. Mas a dúvida estava também nas mentes de muitos. O espírito de medo era como uma nuvem pesada sobre eles, e nas horas silenciosas da noite, os sussurros do medo pareciam ecoar mais alto. Enquanto isso, em Gibeão, os embaixadores que haviam enganado os israelitas comemoravam sua astúcia, mas à espreita no fundo de seus corações, havia uma inquietude. Os deuses de Gibeão não eram como o Deus de Israel, e por mais que buscassem refúgio nas sombras da mentira que haviam tecido, a mão do Altíssimo se estendia, prestes a agir. Josué, movido por uma força interna, decidiu que era tempo de buscar a direção do Senhor novamente. Em meio à clareira onde se reuniram, ele se prostrou em adoração, clamando: ó Senhor, o que devemos fazer neste momento? Como proceder diante de nossas ações imprudentes? Ele conhecia a gravidade de todos os compromissos feitos, e seu coração se tornava pesado com a responsabilidade. Assim, um estranho silêncio pairou sobre a terra, e o céu respondeu com um brilho que se tornava visível nas nuvens. O Senhor falou a Josué: não temas, pois a aliança foi feita por engano, no entanto, o que foi atado será atestado. Vão e enfrentem os gibeonitas, mas lembre-se, quem quebra minha aliança não está sem a consequência, e a desobediência será visitada. Com o desígnio renovado em seu coração, o líder levantou-se, chamando os filhos de Israel para marchar até Gibeão. Preparem-se! Assim diz o Senhor: hoje, enfrentaremos estes homens, pois a falsidade não permanecerá em nossa presença. Quando chegaram à cidade, os gibeonitas tremeram ao ver a aproximação de Israel, e seu pacto se tornou um motivo de desespero. Eles lançaram um clamor por ajuda, lembrando a Josué das promessas que haviam feito. Mas Josué lembrou-se do que o Senhor havia dito: ainda que a omissão tenha se feito, a justiça que clama do céu não poderá ser silenciada. A batalha que se seguiu foi feroz, e os israelitas lutaram com coragem e determinação,
confiando que a verdade prevaleceria. Contudo, enquanto o combate se desenrolava, Josué observou que o sol começava a se pôr, e ele, em sua fé, ergueu a voz ao Senhor: Sol, detente sobre Gibeão, e lua, sobre o vale de Aijalon. Josué 10:12. Inesperadamente, o céu atendeu ao clamor de Josué, prolongando a luz do dia, permitindo assim que a vitória fosse assegurada. Aquela era uma ação divina, um testemunho da fidelidade do Senhor que interveio em resposta à ousadia de um líder que se firmou na fé. Quando finalmente a poeira da batalha assentou, Josué fez com que os gibeonitas fossem trazidos diante dele. Por que enganaram o povo de Deus? Questionou, e as palavras caíram como um manto pesado entre todos. O Senhor, que sempre traz luz à obscuridade, revelaria o verdadeiro caráter daquela aliança. À medida que olhava para os gibeonitas, Josué percebeu que cada desvio não era apenas uma questão de estratégia, mas de uma escolha que ressoaria nas gerações futuras. O povo de Israel havia colocado sua confiança em alianças temporais ao invés de buscar a confirmação e a vitória do Altíssimo. E assim, mesmo em crise, o Senhor usou aquela situação para a prosperidade e renovação da aliança, levantando um símbolo de esperança em meio à luta. E conforme a poeira se assentava, a promessa se tornava palpável: cada um que se desvia, finalmente anseia por voltar ao coração do Senhor. Uma nova revelação se aproximava, um plano sutil de restauração estava sendo tecido pelas mãos de Deus. A história de Israel estava longe de acabar, os desafios seriam muitas vezes espinhosos, mas em cada curva da jornada, havia um chamado à fidelidade. Poderiam os israelitas reconhecer que o Senhor estava à frente, mesmo nos caminhos tortuosos que escolheram? E, assim, o que parecia ter sido um desvio se tornaria um marcante testemunho do poder soberano de Deus, preparando o cenário para revelações ainda maiores. Cuidado, murmurava o vento nas folhas, pois assim como as muralhas caíram, a verdade se erguerá renovada em meio à adversidade. E aconteceu que, em meio à agitação do povo, um remanescente de Israel começou a se reunir nas assembleias, imbuídos de um fervor renovado. A voz de Josué ressoava entre eles, ecoando palavras de esperança e fé. Ele falava da fidelidade de Deus, das promessas que nunca falham e da necessidade de um coração íntegro diante do Altíssimo. Quem é poderoso como o Senhor nosso Deus? Exclamava Josué fervorosamente. Ele é aquele que nos guiou através do deserto, que abriu os mares diante de nós e derrubou as muralhas de Jericó. Não é mais hora de nos deixarmos abater por medo ou desconfiança, mas sim de nos levantarmos em unidade e fé. A chama da convicção reacendia corações, e muitos começaram a vislumbrar a verdade oculta nas entrelinhas do recente pacto. Em Gibeão, os gibeonitas, embora salvos da espada de Israel, estavam agora sob a sombra da dúvida. O pacto, que havia trazido segurança momentânea, também carrega o peso da responsabilidade. Os líderes gibeonitas se reuniram em conselho, debatendo as implicações de sua decisão. Esses israelitas não são como os povos de outras terras, ponderou um dos anciãos. O Deus deles não é um Deus de mentiras, e qual é o nosso destino agora que fomos descobertos? O temor por um futuro incerto dominava suas conversas. Enquanto isso, Josué se voltou para o Senhor em oração, buscando o que era necessário para guiar seu povo em fé e obediência. Ó Senhor, clamou com um coração contrito, mostra-nos os nossos passos e não permitas que a dúvida nos consuma. Ensina-nos a amar a tua verdade e a trilhar o caminho da justiça. Então, o Senhor respondeu-lhe: levante-se, Josué. Eu reafirmarei a aliança, não em retaliação, mas em misericórdia. É minha vontade que os gibeonitas hajam como servos, pois eles clamarão por socorro e, em sua humilhação, encontrarão um caminho de redenção. Contudo, saibam que o pacto feito sob engano não será em vão. Em sua falha, há um propósito: refletir minha glória. Na manhã seguinte, Josué, seguindo a ordem do Senhor, enviou alguns líderes de Israel a Gibeão, levando consigo palavras de paz e reconciliação. Gibeontas, venham até nós, disse-lhes. O Senhor nos chamou a um ato de misericórdia e a trazer à luz o que estava oculto. Ao ouvir isso, os gibeonitas temerosamente se aproximaram, aguardando a sentença sobre seus atos. Josué, colocando-se entre eles e os filhos de Israel, declarou: vocês escolheram enganar,
mas o Senhor escolheu salvá-los. Não serão despojados, mas servirão a meu povo em amor e respeito. Assim, a justiça e a misericórdia devem andar juntas. E assim, os gibeonitas, agora servos de Israel, foram incorporados na comunidade. À medida que o povo de Israel interagia com os gibeonitas, uma estranha união emergiu. O Senhor estava agindo por meio de cada coração, moldando um novo propósito. Muitos em Israel começaram a ver que, mesmo quando erraram, Deus estava redimindo a situação, trazendo luz e amor para aqueles que antes haviam sido enganadores. E assim, um novo projeto de reconciliação começou a vingar em meio a eles. Mas, em meio a esta transformação, havia um eco distante, a nuvem de um inimigo que se aproximava. Na vizinhança, os reis cananeus, temendo rapidamente a força recém-unida de Israel e Gibeão, se reuniram em conselho para articular seu plano de ataque. Entendendo que não podiam permanecer inertes, se armavam para a guerra, dispostos a destruir o que eles viam como uma ameaça à sua soberania. E assim, enquanto os gibeonitas encontravam seu lugar sob a aliança renovada, um novo conflito se formava à vista. Como o Senhor guiaria o seu povo no meio de provações iminentes? Que desígnios ele revelaria em sua contínua jornada? A soberania de Deus, uma vez mais, estava prestes a se manifestar de maneira extraordinária. Então, o coração de Josué se encheu de expectativa e temor. Ele sabia que a verdade de Deus os levaria a um lugar de vitória, mas também que seria uma jornada repleta de testes. Afinal, assim como alguns foram afastados pela dúvida, muitos ainda se levantariam pela fé. O que estava por vir, no entanto, exigiria coragem e união na força do Senhor. E no ar, os ventos sopraram com a mensagem das promessas divinas: preparem-se, pois a batalha que se aproxima revelará não apenas a força dos homens, mas também o amor do Senhor em cada coração que clama por ele. E sucedeu que, após o conselho dos reis cananeus, um dos líderes, Adonizede, rei de Jerusalém, tomou a frente, acendendo a chama do ódio, proclamou entre os reis: vejam como a aliança entre Israel e Gibeão se fortalece. Não podemos ignorar essa ameaça. Se não agirmos agora, seremos destruídos. Os outros reis, munidos do medo e da determinação, concordaram em unir suas forças contra o novo inimigo que ousava desafiar a ordem estabelecida em sua terra. Enquanto isso, Josué, ao receber notícias da iminente invasão, subiu ao monte, buscando a face do Senhor. Com suas mãos levantadas, ele clamou: ó Senhor, tu que és a nossa rocha e fortaleza! O que devemos fazer diante de um adversário tão grande? Tua mão já nos conduziu a vitórias impossíveis. Não permitas que caiamos em desânimo diante dos desafios que se aproximam. E o Senhor respondeu a Josué, dizendo: não temas, pois eu estou contigo. A batalha não será sua, mas minha. O que você considera como uma grande força se tornará um exemplo do meu poder soberano. A promessa ecoou no coração de Josué, enchendo-o de coragem. Ele desceu do monte com a determinação renovada, convicto de que Deus havia preparado um caminho através daquela tempestade. Com cada passo que tomava em direção ao acampamento, Josué conversou com os príncipes de Israel, instruindo-os: preparem-se. A vitória que o Senhor nos concede não será feita apenas pela espada, mas pela fé que temos em suas promessas. Ele exortou o povo a se unir em oração e jejum, pedindo ao Senhor por clareza e força para o dia da batalha que se aproximava. Os gibeonitas, ouvindo as palavras fervorosas de Josué, aproximaram-se dele, dizendo: se a batalha é do Senhor, então estamos ao seu lado. Faremos o que for preciso, pois unidos poderemos resistir escolhendo a coragem sobre o medo. A unidade entre os israelitas e os gibeonitas se solidificou naquele dia, e os laços se tornaram mais fortes à medida que se prepararam para enfrentar o desafio. Com as forças inimigas se reunindo à distância, Josué, enquanto dormia em seu acampamento, recebeu um sonho. Nele, uma nuvem de glória se formava sobre o povo, e do céu uma voz soava: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que prometeu, realizará. Levante-se! Hoje, eu entregarei seus inimigos em suas mãos. A paz encheu o coração de Josué ao amanhecer, e ele despertou determinado. Então, ao raiar do dia, Josué convocou os homens de guerra,
conduziu seu povo até o campo e, ao se posicionarem, ele levantou sua voz em louvor ao Senhor, dizendo: Cantem ao Senhor, pois sua misericórdia dura para sempre. As tropas cananeias, ao ouvir a canção de louvor, foram tomadas de confusão. Deus enviou uma grande perturbação entre eles. E a luta não começou como esperavam, o pavor os dominou e muitos começaram a fugir, em desordem. Então, como uma forte tempestade, as pedras do céu, pedras de granizo, caíram sobre os cananeus, e morreram mais gente pela chuva de pedras do que pela espada dos filhos de Israel. Isaías havia profetizado sobre aqueles dias vindouros, e a verdade das palavras se tornava realidade. Com alegria, tirarão águas das fontes da salvação, e naquele dia, o Senhor não só fez história, mas também realizou sinais e maravilhas em meio ao seu povo. Assim, conforme os israelitas perseguiram os que haviam fugido, um grande temor tomou conta de todas as nações vizinhas, e a fama de Israel e de seu Deus se espalhou por toda a terra. Mas, mesmo em meio à glória da vitória, Josué não perdeu de vista que cada obstáculo que se apresenta é uma oportunidade para que a grandeza e o poder de Deus sejam vistos. E diante de sua vitória, Deus disse a Josué: esses dias são apenas o começo. Prepare-se, pois há muito mais que eu quero realizar por meio de você e deste povo. O que se prepara à frente revelará a plenitude da minha promessa. Assim, os dias de luta tornaram-se também dias de expectação, pois as promessas do Senhor continuariam a se desdobrar. Como a nuvem que precede o renovo, o sopro de Deus se fazia sentir sob a superfície, e um novo mistério aguardava ser revelado. O que mais eu farei em sua geração, se permanecerem firmes na fé? E sucedeu que, após a grande vitória sobre os cananeus, a glória do Senhor se fez sentir entre o povo. O coração de Josué, cheio de gratidão, buscava continuamente a face do Altíssimo, reconhecendo que cada triunfo era fruto da fidelidade de Deus e não apenas da força dos israelitas. Enquanto os dias se passavam, Josué chamou os anciãos de Israel e exortou-os a lembrar-se das promessas dadas por Deus. Com sua voz firme, ele disse: lembrem-se das palavras que o Senhor nos falou de geração em geração. Cada passo que damos nesta terra é resultado da sua promessa e da sua bênção. O povo, em resposta ao chamado do seu líder, assentiu, e este clamor de unidade ecoou entre as tribos. Contudo, as consequências da luta ainda eram sentidas. Entre os cananeus derrotados, a notícia da derrota espalhou-se como fogo nas matas. Adonizede, o rei de Jerusalém, não se deixaria desencorajar. Ele, junto a seus aliados, planejava um novo ataque, mas desta vez com a astúcia da traição como seu escudo. Enquanto isso, Josué, imbuído do poder do Senhor, conduzia o povo a continuar suas conquistas por toda a terra prometida, os olhos fixos na meta divina. A cada cidade tomada, mais e mais homens se juntavam ao exército israelita, atraídos pelo testemunho de maravilhas e pela promessa de liberdade. O medo, que antes dominava a terra, agora dava lugar à esperança, e Israel se estabelecia como uma nação poderosa sob a liderança de Deus. Certa noite, ao repousar sob o céu estrelado, Josué teve um sonho profundo. Uma figura resplandecente se apresentou a ele, e a voz do Senhor soou como um trovão: Josué, meu servo, não te esqueças, as terras que ainda não foram conquistadas são partes do meu plano eterno. Encoraje teu povo a prosseguir, pois a vitória final será celebrada em grandes maravilhas. Mas prepare-os, pois haverá desafios maiores vindouros. Assim, ao amanhecer, Josué se levantou e convocou os líderes. O Senhor nos diz que esta é somente a fase inicial da nossa jornada. As crianças de Israel precisam entender que não devemos temer as dificuldades que se apresentarem, pois cada batalha será uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E ao final de suas palavras, um murmurinho de expectativa começou a se espalhar por entre os líderes. Seriam capazes de enfrentar o que ainda estava por vir? Josué continuou: o próprio Senhor preparou um caminho mesmo que nossos olhos não vejam. Ele realiza o que promete, e as gerações que virão testemunharão a sua fidelidade nos altos feitos que têm sido feitos. Mas à parte, Adonizede e os reis aliados se reuniram em segredo, tramando seu ataque contra os gibeonitas, que haviam se unido a Israel. Ao ouvir do discurso de Josué, Adonizede rosnou: nem mesmo a aliança que fizeram com os israelitas nos deterá.
Vamos atacar à noite, e tomá-los de surpresa. E assim, a sombra da traição se aproximava. Enquanto isso, uma brisa suave percorria o acampamento israelita, trazendo um coração mais encorajado a cada amanhecer. A unidade crescia entre os povos, israelitas e gibeonitas, homens e mulheres, crianças clamando ao céu, fervorosos na oração. As promessas ainda estavam por se revelar. Preparai-vos, pois o Senhor enviará sua ajuda, exclamou Josué, cheio de fervor. Restaurar-nos-á e nos guiará em nosso caminho. E ao encerrar o discurso, uma nova mensagem de esperança adentrou o coração de todos. Escutem, meus irmãos, o mesmo Deus que nos entregou os cananeus em nossas mãos é o que dará vitória sobre qualquer fortaleza. E se não virem o imediato, é porque o plano dele se desdobra neste momento, concluiu com fervor. Assim, ao pôr do sol, enquanto os reis cananeus se preparavam para atacar, a nuvem da presença de Deus pairava sobre Israel. O mistério da sua vontade continuava a se revelar, com promessas grandiosas em todos os corações. Por trás da sombra da traição, a luz da vitória estava à porta, mas o desafio ainda aguardava sua hora. Somente aguardavam, com o coração palpitante, pela intervenção divina que mudaria o destino de todos. Quem poderá resistir ao plano do Senhor? Mas naquela noite, enquanto o acampamento israelita repousava sob a proteção divina, os reis cananeus estavam tomando suas posições, determinados a atacar os gibeonitas com ferocidade. Adonizede liderava a frente, sua raiva pulsando enquanto encarava a escuridão da noite. Ele havia jurado destruir aqueles que se atreveram a se aliar a Israel. Entre os gibeonitas, um líder humilde chamado Adil, temia o que estava por vir. Reunindo seu povo ao pé das muralhas, ele os exortou: não temais. O Deus de Israel é conosco. Ao clamar o seu nome, encontraremos refúgio. A esperança brilhava em seus olhos, mas as incertezas do combate iminente criavam um eco de medo no coração de muitos. Enquanto isso, Josué, em oração, buscava a orientação do Senhor. O dia começava a clarear, e a luz da manhã penetrava o acampamento israelita, trazendo uma nova esperança. De repente, a presença do Altíssimo encheu sua alma, e uma visão clareou em sua mente. Ele se lembrou das promessas feitas a Moisés e dos juramentos feitos a Abraão: eu estarei com vocês todos os dias. Consciente de que o Senhor havia falado a ele em sonhos, Josué chamou os líderes e, com fervor nos olhos, declarou: preparai-vos. O Senhor nosso Deus está a caminho. Ele enviará a ajuda necessária para que a aliança com os gibeonitas não seja quebrada. Nós enfrentaremos uma batalha, mas não será por força, e sim pelo poder do nosso Deus. O fervor no coração de Josué era contagiante, e os líderes concordaram em permanecer ao seu lado, determinados a lutar. No acampamento dos cananeus, Adonizede olhava para seus aliados e disse: atacaremos na noite. Não importa quão forte seja o Deus deles, esta será a nossa vitória. Mas enquanto ele falava, as vozes de seus seguidores foram gradualmente silenciadas pela dúvida. O medo começava a se infiltrar entre as fileiras, as histórias da força de Deus na mão de seus inimigos ecoavam em suas mentes. Ao cair da noite, os cananeus avançaram nas sombras, como uma serpente silenciosa em busca de sua presa. Afinal, a batalha estava prestes a começar, e a tensão pairava no ar como um presságio. Do lado israelita, a oração subia aos céus. Os gibeonitas, lembrando-se das promessas, se uniram a Israel em clamor, invocando a intervenção de Deus. As horas se arrastavam, e a ansiedade de Josué se tornava palpável. Ele sabia que o destino de muitos estava prestes a ser decidido. Subitamente, um ruído estrondoso ecoou nas colinas, o exército de Adonizede se aproximava. O som das armaduras e dos gritos de seus homens preencheu a noite, e o medo tentou invadir os corações dos gibeonitas e dos israelitas. Mas Josué lembrou-se da palavra do Senhor. Não temas, pois eu estarei contigo. E como um relâmpago cortando o céu noturno, uma luz desceu, ofuscando a escuridão das hostes inimigas. Era a manifestação do poder de Deus, e todos que contemplaram o fenômeno sentiram a presença divina abençoando Israel. Nesse momento de incerteza, o grito de Josué ecoou nas intempéries: Senhor, faze com que nossos inimigos sintam o poder da tua mão.
Lança confusão em seu coração, como prometeste. A batalha começou, e, contra todas as probabilidades, Israel atacou com coragem. As forças celestiais se uniram ao clamor de sua gente, e a vitória já estava selada pela fidelidade de Deus. Mas a batalha apenas começava. O plano de Deus transcendia aquela noite e preparava um desfecho que ainda não havia sido revelado. O que Josué não sabia é que por meio dessa vitória, Deus tinha um propósito maior, um testemunho que ecoaria através das gerações. Assim, sob o olhar atento do Altíssimo, a história de Israel continuava a se desdobrar, e mais dúvidas e desafios se erguiam, convidando o povo a confiar ainda mais no plano soberano de Deus. Escutem, a resposta está à porta do desconhecido, murmura o Espírito em meio ao clamor da batalha. Qual será o desfecho do plano divino? Enquanto a batalha se intensificava, o som de metal contra metal e os gritos de adrenalina preenchiam a noite, a multidão dividida entre israelitas e cananeus lutava com fervor, cada um buscando um resultado favorável. Josué, firme como um farol em meio à tempestade, liderava seu povo com a força proveniente da certeza de que Deus estava com eles. Mas a guerra não era apenas contra homens. Josué sentia que uma contenda espiritual maior se desenrolava, envolvendo não apenas a vitória física, mas a luta pela alma de Israel e a glória do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, ele clamou, revela a tua mão poderosa esta noite. Que a terra saiba que tu és Deus. Enquanto isso, no acampamento cananeu, Adonizeide e seus comandantes se depararam com algo inesperado. A confusão se espalhou entre suas tropas, como o vento que varre a poeira. Um pânico inexplicável começou a tomar conta dos soldados, ecoando o temor que já habitava em seus corações. O que é isso? Adonizeide gritou, angustiado. Vocês são guerreiros. Não podem ceder ao medo. Mas as palavras do rei caíam em ouvidos surdos. As histórias de Israel, as lendas das grandes vitórias e da fiel proteção de Deus, começavam a germinar, crescendo como ervas daninhas em terras férteis. Esse não era um exército comum, eram homens que marchavam sob a promessa de um Deus verdadeiro, cujas promessas não falham. No campo de batalha, os israelitas não lutavam sozinhos. Uma brisa suave começou a soprar, levando consigo as palavras de oração e louvor, e enviando-as ao trono do Altíssimo. As nuvens que antes pareciam impenetráveis agora começaram a se dispersar, revelando um céu claro, e a luz da manhã começava a resplandecer, trazendo consigo um comprometimento mais profundo de que Deus estava ali, presente e atuante. Josué percebeu que o momento de liberar a manifestação do poder de Deus era chegado. Ele ergueu sua voz em oração, ó Senhor, faça com que o sol permaneça, que as estrelas guardem o seu luminar. Pelo teu nome, que a vitória seja nossa. E ao clamor dele, o céu respondeu, como ensinado em Isaías, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Uma calma sobrenatural invadiu a mente dos israelitas, enquanto uma nova onda de coragem fluía em suas veias. Armas foram brandidas com maior ferocidade e os corações se uniram em uma única sinfonia. A vitória estava ao alcance, mas o verdadeiro plano de Deus se desenrolava em meio à luta. Os gibeonitas, mesmo acuados, encontraram força na aliança que tinham feito com Israel. Com gritos de fé, levantaram suas vozes juntamente com os israelitas, e a união de seus clamores subiu como um incenso agradável aos céus. Sabiam agora que lutavam não apenas pela sobrevivência, mas pela honra de um Deus que nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. No entanto, a batalha ainda não acabará. Um evento sobrenatural que mudaria a trajetória da história estava prestes a ocorrer. Enquanto os homens de Adonizeide começavam a fraquejar, a sombra da dúvida ainda se arrastava. E ali, nas profundezas daquela luta, o Senhor preparava um sigilo de redenção, um testemunho para gerações futuras. Deus tinha um propósito maior em meio à tempestade, e agora a tensão espiritual já não poderia ser ignorada. O que se desenrolava em cada golpe e cada súplica revelava um plano que iria além de Israel e dos gibeonitas, seria um legado de fé e esperança, eternamente gravado nas Escrituras. Assim, enquanto os gritos de batalha ecoavam, e a força de Deus se fazia sentir, a história de Israel e de toda a humanidade estava prestes a ser reescrita. Ouçam! Clamou o Espírito em seu sussurro.
A história ainda não chegou ao fim, e os maiores milagres são os que estão por vir. O que Deus revelaria a seguir em seu plano soberano e majestoso? E sucedeu que, enquanto a batalha alcançava seu clímax, os cielos se abriram, e uma luz poderosa começou a brilhar sobre os guerreiros de Israel. O clamor fervoroso de Josué se uniu ao eco reverberante da adoração que brotava do coração do povo. Senhor, que o sol se detenha sobre nós. Que a vitória venha pela tua mão. Com palavras carregadas de fé, ele buscava não apenas a força, mas a confirmação de que Deus estava presente no meio deles. Em resposta à súplica de Josué, o Senhor moveu sua mão poderosa. O sol, em sua trajetória, parou por um tempo, e a luz do dia se estendeu em um milagre que ecoaria pela eternidade. Nunca antes ou depois houve um dia como aquele registraria a história, em que o Senhor ouviu a voz de um homem e lutou por Israel. As forças cananeias, agora envoltas em confusão e terror, começaram a sucumbir às promessas e ao poder divino. Enquanto os israelitas avançavam com coragem renovada, cada um deles se lembrou das palavras de seus antecessores, as promessas que moldaram sua identidade como povo escolhido. Trabalhando em conjunto, aqueles que antes eram ingratos agora encontravam força na união. Os gibeonitas, ainda com o peso da culpa, se levantaram ao lado dos israelitas, determinados a lutar como verdadeiros aliados, forjando um vínculo que validar-se-ia no ritmo da batalha. Mas em meio ao entusiasmo da vitória, Adonizede e seus aliados se reuniram à sombra das árvores, contemplando a calamidade que se abatia sobre eles. Adonizede, agora tomado por raiva e desespero, novamente gritou: "Não podemos nos render! Lutem! Façam tudo o que for necessário para expulsar esses invasores!" Sua voz ressoava como um eco sombrio, uma demonstração do desespero que os consumia, uma luta contra um destino que já estava selado. No auge da batalha, e em cada golpe, Josué e seus homens relataram a intervenção divina. Firmes e determinados, os israelitas perseguiam os inimigos, enquanto fiéis à sua própria convicção, clamavam: "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações." Sob a luz esclarecedora que parou o sol, eles acreditaram, não apenas em um ato de força, mas em um chamado à fidelidade permanente para com Deus. E assim, a luta se transformou em um testemunho poderoso, uma oportunidade para declarar a glória do Senhor diante das nações que viriam a se ouvir seus feitos. Com o avanço do dia, a batalha parecia ganhar uma nova intensidade. Notando que a resistência de seus oponentes estava se desvanecendo, Josué levantou suas mãos para o céu novamente, gritando por revelações. De repente, uma fortaleza não usual brotou de seu espírito. "Senhor, que nossas vidas sejam testemunhas do teu propósito. Em nosso povo, espalhe a luz da tua verdade sobre todos que desviarem de ti." No afã de imitar o ardor fervoroso de seus líderes, o povo clamou mais alto do que nunca, sua adoração se elevava como uma onda poderosa que invadia o espiritual e o humano. Na grandeza da necessidade, uma nova determinação brotava não como um ato de desespero, mas como uma resposta ao amor inabalável de Deus. E então, como se uma cortina se levantasse, os cananeus, agora dominados pela própria perplexidade, começaram a perder terreno. "Se esse Deus é tão poderoso, deve haver um plano maior", murmuraram entre si, enquanto se retiravam em desespero. Quando a poeira começou a assentar e o campo de batalha se tornava cada vez mais silencioso, o triunfo ressoou em cada coração israelita. Adonizede e as coligações cananeias, enfrentando a derrota iminente, se retiraram para a própria sobrevivência, uma consequência de rejeitar o Deus verdadeiro que já havia desferido golpes significantes contra eles. Após a batalha, um silêncio reverberante se espalhou como um manto, enquanto Josué buscava o Senhor em adoração. Ele era agora um homem que compreenderá um novo mistério, que entre as mesmas lutas e provações, a fidelidade de Deus nunca falhou. E assim, o Senhor falou a Josué, reafirmando suas promessas: "Não temas, pois o que você ainda não vê é imenso." Este triunfo não é apenas para Israel, mas um sinal para as nações, uma esperança que transcende o momento. Ensine ao seu povo a fiar-se em mim, pois ainda há um plano divino que se desenrola, um legado que tocará gerações e revelará minha glória na terra. E a jornada prosseguia com um novo fôlego, preparando o povo para o que estava por vir.
Os campos preparados estão a caminho de um renovo, uma nova batalha se aproxima, e ao avançarem, lembrem-se de que eu sou a luz e a verdade. O plano soberano de Deus desvela-se, e o chamado é claro: sigam firme, pois a vitória não é o final, mas o começo de algo ainda maior. Como cada dia se tornava um repleto de deliberada expectativa, os corações em Israel ainda aguardavam revelações sobre o que o Senhor havia guardado em seu plano eterno. Finalmente, sussurravam uns aos outros: a verdadeira história do nosso Deus está prestes a ser contada. E a pergunta pairava no ar, como uma brisa suave, aguardando um desfecho ainda mais grandioso: qual seria o próximo passo nesse plano que se desenrolava magnificamente em meio ao caos?